A gente vê essa mesma história se repetindo todo dia e esse caso tem um detalhe que nos chama ainda mais a atenção. O problema da violência doméstica na gravidez é tão comum que até o governo endureceu a pena para o homem que agride a mulher nessa fase da vida, que deveria ser uma fase ainda mais de proteção, ainda mais de amor. Uma pesquisa feita pela Acta Paulista de Enfermagem mostra que 34,6% das mulheres já sofreram algum tipo de violência na gravidez. Olha isso. A psicológica é a mais comum, 97% dos casos, tá? A física foi relatada por 48% das entrevistadas. É inacreditável isso. Pensa, você ali gerando uma vida no seu ventre e você é agredida por quem? Pelo pai dessa criança, se é que a gente pode chamar essa pessoa de pai, né? Alguns fatores contribuem para esse número, tá, gente? A baixa renda dessas mulheres, a falta de planejamento da gravidez e os parceiros que são alcoólatras. É triste demais a gente parar para pensar nas consequências, nessa realidade e o que pode acarretar como consequência, né? Bebês de mulheres agredidas durante a gravidez têm chances, por exemplo, de nascer prematuros, com baixo peso. As mulheres podem sofrer também com estresse pós-traumático, não conseguir amamentar. E são tantas coisas. E quando consegue levar também a própria gravidez adiante, né? Sem dúvidas, é uma das piores covardias contra a mulher. Esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no estúdio. Eu convido você aí de casa a mandar pra gente sua participação, seu relato. Você conhece alguém que já viveu ou que vive essa dor? Aqui no nosso estúdio a gente recebe uma mãezinha. A Jéssica, obrigada pela sua participação. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde. A gente também recebe aqui a doutora Laila Freitas, que é advogada. Obrigada também pela sua presença, doutora Laila. Larissa Lobo, que é psicóloga, especialista também, principalmente no universo infantil, que vai falar pra gente das consequências disso. Será que a criança já começa a absorver todo esse conflito? Mas primeiro vamos ouvir aqui da Jéssica. Ouvindo essa história, Jéssica, te fez lembrar a sua? Fala com a gente no microfone. Sim, com certeza, porque eu comecei a apanhar quando eu estava de 1 mês, né? 1 mês? 1 mês. Você tinha quantos anos? Eu ia com 17, eu ia fazer 18. E você, naquele momento de uma gravidez que foi planejada, você me contou aqui nos bastidores. Isso. Era um filho desejado. Foi. E o início, quem é mãe e sabe que é tão turbulento, porque são tantas novidades acontecendo no nosso organismo, né? Questões hormonais, e aí, de repente, é o período que a mulher mais precisa de acolhimento. E o que você recebeu ao invés de acolhimento? Recebi agressão, né? Apanhei, e apanhei feio ainda. E depois disso, a gente terminou, e ele falou que ia mudar, a gente voltou de novo quando eu estava de 6 meses, e aconteceu de novo. Ele chutou minha barriga, bateu minha cabeça na parede, me prensou contra a janela, né? E fechou na minha cara. Então, quer dizer, com 1 mês aconteceu a primeira agressão, você grávida. Isso. Depois, com 6 meses... De novo. De novo. E depois, quando eu ganhei meu filho, quando eu estava com 10 dias que eu tinha acabado de parir, né? Aconteceu de novo. Só que aí foi bem resguardo pior. Tava e você... de resguardo, com a cesárea, cheio de ponto. E aí ele surtou do nada. Eu tava dando mamar pro meu filho na hora, que eu me lembro como se fosse hoje, aqui na minha frente. Ele estava sentado no sofá e eu estava deitada no colchãozinho dando mamar pro meu filho. Ele simplesmente surtou, começou a me agredir, me bateu de todas as formas que você imaginar. Minha perna ficou vermelha, meu braço. Eu fiquei toda marcada. Peraí, não, para. Você falou aqui da cena, você amamentando o seu filho. Qual foi a sua primeira reação no momento que você começou a apanhar, começou a ser agredida? Eu não estava entendendo. No começo, eu não entendi o motivo daquilo ali de estar acontecendo. Porque, ainda mais que eu estava com meu filho no meu colo. Meu filho não tinha nem 1 mês, só tinha 10 dias que tinha nascido. E nisso eu comecei a gritar, pedir ajuda. Aí a mãe dele desceu, pegou toda aquela situação, aí ela tentou me ajudar, eu ia denunciar. Minha mãe foi me buscar. Nisso ele começou a ficar ameaçando a gente, falou que ia matar, que ele ia pegar a cabeça da gente e ia pendurar no meio do portão. Ele falou muita coisa, então nisso eu não denunciei. A gente vê aqui, eu tô aqui pertinho da Jéssica, a gente vê que ela chega até conter as lágrimas para falar de um assunto desse tão forte. Doutora Laila,
assim como a Jéssica, assim como essa outra jovem que a gente acabou de mostrar. E a gente abriu esse estúdio falando que houve uma mudança na lei, agora está tendo um endurecimento para casos assim, não é isso? Sim, né? O presidente Lula, ele sancionou na semana passada uma lei que não só endureceu a questão do feminicídio, mas também de ameaça e lesão corporal contra mulheres, né? Aumentando a pena e tornando qualificadoras quanto à questão de gravidez, de menor, de mulher, né? Piorando as questões relacionadas à lesão corporal e ameaça, né? As penas são maiores, justamente para tentar, Beta, combater de alguma forma, porque a gente fala sobre isso praticamente toda semana, né? E mesmo assim nós temos casos absurdos como esse que ela acabou de passar para a gente, como esse que aconteceu na televisão. E é muito importante falar sobre isso, porque você comentou, e acho que a Larissa vai falar sobre, que são as violências intrauterinas, né? Que isso também atinge as crianças que nem nasceram ainda. Imagina uma mãe que está amamentando, como você mesmo disse, isso acaba atrapalhando não só o físico dela, mas o mental também. Ela já está numa situação de vulnerabilidade, no puerpério, como ela estava. 10 dias é um puerpério. Então, é muito complicado. Eu acredito que com essa dramatização, né, com o endurecimento dessa lei, a gente pode ter um retorno, mas, para além disso, a gente precisa da educação, né, da prevenção. Não adianta punir depois que já aconteceu. Né? E se essa criança falece, se essa criança não vem nem ao parto, a nascer, porque teve uma violência tão crítica quanto essa, e se coloca em risco a vida da mãe, a vida da criança. Então, a gente precisa trabalhar mais com prevenção. A Lei Maria da Penha traz essa parte de prevenção, mas ela é muito pouco aplicada. E aí você já levantou o assunto que a gente tinha deixado a pergunta no ar para Larissa Lobo. Uma criança, um bebê, né? Desde o início, que começa a ser gerado em um ambiente externo cheio de conflitos, e aí chega ao ponto de ter agressões. De que forma que isso pode atingir o feto e depois a vida dessa criança? Então, Beta, enquanto a criança ainda está em formação na vida intrauterina, tudo o que acontece com a saúde da mãe pode influenciar, inclusive a parte emocional. Existe uma coisa que a gente chama de epigenética, que é a expressão ou desativação de certos genes. Então, imagina se essa criança, no código genético dela, ela já tem uma tendência a desenvolver um transtorno X ou Y, e ela tem um contexto de agressividade, de excesso de cortisol, de excesso de violência, de um processo de adoecimento da mãe, pode aumentar as chances da criança abrir um quadro, ou até de alterar o desenvolvimento neurológico, por exemplo, dessa criança. Para outros desenvolvimentos também, mas aqui fechando na parte psicológica, pode ter uma alteração por conta dessa alteração da mãe. Então, a forma como ela está se sentindo. Se tem excesso de cortisol, ela está extremamente estressada, ela está com mecanismo de luta e fuga ativo, né? Isso tudo, durante o desenvolvimento embrionário, vai afetar o desenvolvimento dessa criança, podendo, inclusive, ter aí uma criança que lá na frente vai ser diagnosticada com transtorno de neurodesenvolvimento ou outros transtornos também, uma questão de agressão, por exemplo. A gente não sabe até que ponto essa criança não vai sentir essa agressão. Então, agredir a mãe durante a gestação abre uma série de riscos para o desenvolvimento dessa criança. E aqui no nosso WhatsApp já começaram a vir vários relatos. A Luciene de Guarapari diz: boa tarde, Robertinha. Muitos relatos que passam no seu programa eu já vivi. Meu ex fazia isso, me batia e também me agredia psicologicamente. A Geisebel da Serra diz: boa tarde, Albertinha. Eu sofri agressão verbal, estava com 7 meses de gravidez. No dia seguinte, eu fui na polícia e pedi a medida protetiva contra ele. E ele falou que iria me dar um tiro na cara. E a polícia pegou uma arma com ele. Tá vendo a importância dessa mulher, doutora Laila? Ela buscar proteção, ela pedir ajuda. Não é, foi só uma agressão verbal, ele estava nervoso. Não é sobre isso, é ela buscar a proteção que ela precisa, porque isso pode evoluir. Até porque nós não sabemos até que ponto pode chegar. Nunca, jamais é só uma agressão verbal. Isso vai escalonando. Então, antes de chegar a um feminicídio, ao fim de uma vida, a gente precisa agir. A gente não sabe se tem uma faca, se tem uma arma branca, uma arma de fogo. Então, ou se pelas próprias mãos, porque a gente não sabe até o grau de agressividade daquele homem. Então, a gente precisa, sim, agir, ver os sinais,
né? Não deixar de ver os sinais, não fechar os olhos e buscar ajuda, que muitas vezes a gente não consegue sozinha. Então, busque a sua rede, seja família, seja amigo, seja sua igreja, e vá sim denunciar. Você chegou a sofrer antes essa violência psicológica também? Fala no microfone. Isso. Sofri muito ainda. Não podia, principalmente eu não podia sair na rua sozinha, não podia usar roupas curtas. Eu ia para a escola, ele tinha que me levar na escola, me buscava na escola, e a escola era na esquina da nossa casa. E foi muita coisa que eu passei com ele, que eu me lembro como se fosse hoje. E a gente viu o relato dessa mãe, dessa jovem que, mais uma vez, né, foi agredida ali, grávida. Fala exatamente isso, que ele começou podando ela, que isso não é amor. Esse relato dessa mãe foi muito forte, e isso foi evoluindo, exatamente como a doutora Laila disse, né? É assim que começa. É assim que começa, nós falamos que é o violentômetro, né? Que é a espiral de violência. Começa com xingamento, começa com uma proibição de usar roupas, proibição de falar com amigos, de ir em determinados espaços, e aí começou com uma violência verbal, já vai para uma ameaça, vem para um empurrão, começa a violência física, começa a controlar o seu dinheiro, os seus documentos, o seu celular, um empurrão vira um tapa vira um soco, e por aí vai, até a gente chegar ao final. Em situações em que tem o filho envolvido no meio dessa agressão, pensa, a Jéssica amamentando o filhinho de 1 mês. Alguma vez nessa agressão chegou a atingir também o bebê? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas eu desenvolvi uma depressão depois que eu também tomei as facadas dele. Eu acabei entrando na depressão, meu leite foi secando. Aí, às vezes, ele até chegou a me mandar mensagem. E a última mensagem que eu recebi dele foi que a facada que eu tomei dele era para eu lembrar dele para sempre e que eu nunca esquecesse desse dia. E depois, eu nunca mais falei com ele. A última vez que a gente se viu foi agora, que a gente teve uma audiência e ele voltou a fazer, né? Como eu posso falar? Ameaças? Isso, voltou a me ameaçar de novo. E isso foi, inclusive, na frente da minha advogada. E, mais uma vez, eu não tive coragem de poder estar denunciando ele pelo medo, porque ele fala que vai matar o meu filho e vai matar a minha mãe. Então, eu fico com medo enorme, assim, de poder denunciar ele. Hoje a Jéssica está aqui, gente, mas ele está preso, tá? Então, assim, é claro, porque qualquer convidada que a gente traz aqui, a gente se preocupa. Tem toda uma preocupação da nossa produção em saber, tá, você vai trazer esse depoimento, mas você está protegida? Você pode contar a sua história, e ela se sentiu segura porque justiça está sendo feita. E é importante nesses casos que envolvem crianças menores, que hoje a gente tem uma posição do Poder Judiciário da guarda unilateral em casos de violência doméstica. Então, é algo que também te protege o seu filho. É algo que vocês também podem buscar, já que hoje o Poder Judiciário brasileiro entende que em situações de violência doméstica concretizadas, como a sua, que é mais que óbvia, a criança não pode ficar em risco e, muitas vezes, eles usam também a criança para abordar novas violências contra a mulher. Então, por isso mesmo, a possibilidade da guarda unilateral, o que estaria muita paz. Tem mais comentários aqui que a gente vai ler. Tem uma telespectadora que diz, boa tarde, eu também passei por tudo isso com o meu ex. Ele me batia, me estuprava. Minha filha nasceu antes do tempo por causa de agressão. A gente abriu o estúdio falando sobre isso, né? Casos aí de bebês prematuros por conta dessa violência. E a pessoa diz, hoje eu faço tratamento psicológico. Durante a minha gestação toda, ele me batia. Muito a gente se preocupa, Larissa, em relação ao bebê, né? Acho que é o instinto materno, as outras mães também naturalmente querem saber, e o neném tá bem? Mas a gente não pode esquecer da mãe, né? Essa mãe precisa de ajuda. Ela falando que ela entrou em depressão, essa outra mãe aqui também. Nitidamente. Porque a gente está falando de um processo traumático, especialmente em casos que tem tentativa de morte, né? Uma situação de tentativa de assassinato, perdão. É uma situação de quase morte, então a gente tem muitas chances dessa vítima desenvolver um estresse pós-traumático e outras comorbidades, como um episódio depressivo, um transtorno de ansiedade. E é uma ruptura muito severa do estado emocional, da regulação emocional, por conta desse ambiente altamente aversivo que
a vítima fica inserida. Então, nesses casos, mesmo que a vítima não venha ter um diagnóstico, é importante que ela seja acolhida, é importante que seja avaliada para verificar como é que está a parte psicológica dessa vítima, porque você está inserido dentro de um ambiente altamente aversivo, altamente violento, faz com que essa vítima ela esteja sempre em estado de alerta, sempre com os níveis de estresse lá em cima. Entende? É muito complicado essa vítima retornar para a naturalidade, para a regulação emocional. Então, é importante que mesmo que ela não tenha um diagnóstico, essa vítima seja acolhida e cuidada, porque em grande parte dos casos, especialmente por ser algo cíclico, né, essa vítima vai ficando cada vez mais vulnerabilizada. A Nélia de Linhares diz: boa tarde, aos meus 15 anos engravidei de gêmeos e por inúmeras vezes meu companheiro me batia, até que perdi os gêmeos. Aí, aos 16 anos, engravidei de novo, da mesma pessoa. E ele quase me matou. Dei queixa na polícia e ele ia, prestava depoimento, mas em casa fazia a mesma coisa novamente. Doutora Laila, num caso como esse, chega a se enquadrar como um homicídio? Como é que funciona a lei, por exemplo, diante desse relato? Por causa do óbito das crianças, né, dos bebês. Depende muito do grau de formação. Pode se enquadrar como uma incitação ao aborto, ou um prejuízo ao aborto, né, porque foi ocasionado por causa da violência que foi perpetrada contra a mãe, e até uma situação de homicídio também, mas de uma criança... Depende de quantos meses? Exatamente, depende muito da jurisprudência, né, então, e da lei. Então, a depender do tempo de gestação, pode se enquadrar como um aborto, uma possibilidade de aborto ocasionada por violência ou também uma questão de homicídio de criança que não nasceu ainda, né? Tanto é que teve um caso que chocou os capixabas, que foi da enfermeira Isis, Sim. a Isis Rocha, que ela estava grávida de 8 meses, olha aí a idade gestacional dela. O corpo da enfermeira foi encontrado no dia 11 de janeiro, numa localidade de Alfredo Chaves. O rosto da vítima foi coberto com cal e um cartão de crédito com o nome da enfermeira ajudou a identificação. O suspeito do crime está preso, o ex-namorado de Isis, o pai do bebê que ela esperava. O Cleilton Santana responde por feminicídio e também ocultação de cadáver e aborto. E aí você para pensar, o pai da criança. Olha o processo traumático que isso envolve a mãe, o filho. Que referência é essa? Imagina a Jéssica, se um dia o filho quiser saber, mãe, por que você e papai terminaram? Imagina a mãe ter que poupar as palavras para explicar para o filho o motivo disso tudo. Essa criança tende a absorver traços de violência ou tende um comportamento ou então tende a ficar traumatizado em relação a esse assunto? Então, a base do comportamento ela é muito ambiental, dos modelos de comportamento que a gente tem ao nosso redor, e tem a parte genética, mas a parte ambiental é muito forte. Então, por que a primeiro momento a gente sempre orienta, quando chegam casos dessa forma na clínica, que a gente retire a criança do convívio, para que a criança não tenha no convívio dela um modelo de comportamento disfuncional. Né? Um exemplo ali vívido de agressividade, de violência, de desrespeito ao outro. Então, nesse primeiro momento, a gente retira a criança desse convívio para que ela não tenha um modelo. Caso a criança tenha dificuldades que a gente percebe que são ali da personalidade da criança, pode ser feito um tratamento. A criança, por ter um pai violento, não está fadada a ter comportamentos semelhantes, justamente porque o ambiente é extremamente forte. Né? O que ela pode ter, às vezes, é uma dificuldade se esse pai, por exemplo, junta esse comportamento disruptivo, ele tem um transtorno, de personalidade, um transtorno de humor, aí sim tem chance dessa criança ter algum traço, enfim, ter o mesmo transtorno, mas isso pode ser feito um tratamento. O que pesa mais é o ambiente. Então, retirando esse convívio, esse modelo de comportamento disfuncional e ofertando à criança, assim como qualquer outra, modelos de comportamento saudável, a tendência é que ela tenha esse padrão mais saudável. Então, o que prevalece é o convívio. Obrigada, gente, pela participação de vocês. O nosso tempo acabou. Eu agradeço especialmente a você, Jéssica, que veio aqui abrir seu coração, que você consiga se dedicar ao seu filho como uma mãe, que eu imagino que você deve ser uma mãe incrível para ele. E a gente agradece. O Fala Espírito Santo está sempre de portas abertas para você, tá? Obrigada.